de sistemas de saúde. Então, ele se baseia na ideia de que muitas vezes médicos, né, que, enfim, atendem um paciente, conhecem um paciente, referenciam para outros colegas, amigos, e a gente pensou em transformar isso numa rede oficial, assim, de contatos e referenciamento entre antigos alunos da faculdade. Sei. E aí, para isso, até, enfim, gostaria de divulgar aqui para quem quiser preencher um formulário que a gente montou e que a gente vai estar divulgando junto com o podcast, que é um formulário geral, assim, com perguntas sobre interesses dos médicos, e questões também de familiares, prática e tudo, que a gente possa ser respondido por todos os médicos. Sim. Que fazem parte, né, que são considerados antigos alunos. Vamos dizer, da associação. Da associação, nós temos assim, ali na atividade uns 5.500 médicos. Isso, e que sejam antigos alunos não precisam nem ser, isso era uma dúvida que surgiu, né? Não precisam nem ser médicos que trabalham com a medicina, assim, com a assistência. Sim, então qualquer pessoa formada na faculdade, porque isso é uma coisa que, pelo menos a perspectiva do Flavinho, né, que viu isso e que teve essa ideia, é uma coisa que pode ajudar muito nessa rede. E, enfim. E então, a intenção, então, seria mapear os nossos associados todos, que serviço que eles fazem e o que eles pretenderiam consumir em medicina. Isso. E aí viabilizar o intercâmbio aí nessa... Isso. Que interessante. Porque senão fica uma coisa muito... Um falou com o outro, fica uma coisa um pouco vaga. Eu sempre achei que a coisa mais fácil e mais simples que nós temos para dar para um colega é a nossa medicina. Porque, de uma certa forma, você liga o botãozinho e faz aquilo que você sabe fazer. E é muito mais simples, mais fácil, mais barato até do que fazer uma contribuição, do que pagar uma ajuda e etc, que depende de outras coisas. Seria o mais fácil e mais barato até para nós. Então, mais simples. E o prazer de atender um colega, o prazer de atender o parente de um colega, o dependente de um colega. Quer dizer, nós somos um corpo tão grande que a gente ganha uma certa sustentabilidade enquanto sistema, creio eu. Se estiver falando errado, você me corrija. Eu acho essa ideia espetacular. Sinceramente, espetacular. Porque é exatamente isso, né? O objetivo, o público-alvo seriam vocês. Assim. É quase fisiológica. Seria de se esperar uma coisa dessa. Né? Seria advogados ajudando advogados, engenheiros ajudando engenheiros, médicos ajudando. Não ajudando, trocando, transacionando, né? O seu trabalho e não só o seu conhecimento com os colegas. Né? Como é esse questionário? Então, a gente tem, como eu estava falando, né, a gente tem uma série de perguntas sobre, enfim, dados do médico, questão de especialidade, para a gente fazer esse mapeamento. Lembrando que, só abrindo parênteses, o objetivo desse questionário é fazer uma pesquisa de mercado mesmo. Sim. Então, a gente está começando a andar com o projeto e a ideia é ver qual é o público com que a gente vai estar trabalhando, né? E eu acho que o mais importante disso, além de pegar a questão dos dados mais formais, é ver quais são os interesses e as dificuldades que os médicos mesmo que vão responder enfrentam nessa questão. Porque se a gente está fazendo um programa desses, é um programa que vai servir para ajudar, né? Então, a gente precisa saber exatamente quais são os pontos que são, fundamentais, né, para os médicos, para fazer... E as questões a serem resolvidas, obstáculos a serem aliviados e essa coisa toda. Para a gente saber como organizar.